Sempre uma maravilha esse ajuntamento e essa reunião, para o que foi cantado, né? Para adoração, para exaltação e louvor da Deus. No dia de domingo, nós temos como um dia esplêndido, maravilhoso e especial. E você que está por aí é a razão dessa especialidade toda. Hoje nós vamos falar sobre um texto que evidentemente te diz respeito. E quantas vezes você mesmo não se perguntou, que é o tema desta noite, o que vou fazer agora? Como a dor que está sofrendo as pessoas lá do outro lado, naquele hemisfério, que estão recebendo esses agravos todos e de repente, como que do nada surgiu os adversários e inimigos, que evidentemente eles estão por toda parte. Veja bem que quando começa o livro de Jó, o próprio Deus, ele vai perguntar ao diabo: o que você faz? E ele disse: eu ando pelo globo da terra. E Pedro vai dizer por que ele anda, lá no capítulo 5. O diabo, seu adversário, ele vai por todos os lugares buscando quem possa tragar. Ele pegou os ucranianos e ele achou que é pouco, porque para ele é pouco. Agora pegou os israelitas. E você imagina que ele não está interessado em pegar você também? E você pode bater na madeira 3 vezes, fazer o sinal da cruz, pegar o seu terço, acender vela. Isso não vai funcionar não, querido. A não ser que você esteja coberto debaixo dessa égide, que é a palavra de Deus. Único escudo, único estandarte para você poder dizer que você tem a vitória. E é justamente sobre esse tema, o que eu vou fazer agora, é que nós vamos abrir as nossas Bíblias. Se você tiver a sua Bíblia e quiser fazê-lo, também é convidado. Num tema que ele é fantástico, e os pregadores da terra, do mundo todo, ele explora esse texto, porque ele é de importância significativa, que é o capítulo 12 do primeiro livro, que vai falar do primeiro judeu, do primeiro hebreu e do primeiro crente, que foi o Abraão. E a palavra de Deus diz que disse Deus a Abraão, Gênesis 12: sai deste lugar, que é onde está a sua casa e parente, e larga tudo, e vai para um lugar que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e vou engrandecer o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu vou abençoar. Isso daqui é para o pessoal do Hamas. Eu vou te abençoar, quem te abençoar, mas vou amaldiçoar os terroristas. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em Abraão, a descendência dele, coisa que eu falei para o meu neto hoje, em ti serão benditas as famílias da terra. E o verso 4 diz que Abraão partiu como ordenara o Senhor, e o seu sobrinho foi com ele, e tinha Abraão 75 anos, não era uma criança, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se lhe acrescentaram em Harã.
partiu para a terra de Canaã e lá chegando, atravessou Abraão a terra de Siquém até os cavalos de Manre ou Moré, em alguma Bíblia, tradução. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar e ao Senhor que lhe falara e aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao oriente e Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueve, que era deserto. E o verso 10 diz: havia fome naquela terra. Oremos. Bendito e eterno e santo Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, não há intérprete, por mais que jactancie, que se exalte o homem na terra pelos conhecimentos humanos adquiridos, a tua palavra, ela se discerne espiritualmente. E aqui está, Senhor, esse frágil instrumento e vaso teu. Inspira a minha vida, Senhor, e abençoa todos os corações e ouvidos, as pessoas que vão, ó Deus, ouvir esta mensagem, que nada obstrua e impeça o que o Senhor pretende com esta palavra fazer. Desde já eu quebro todas as armadilhas e amarras do inferno e declaro vitória em nome de Jesus. Amém. O tema, como eu já disse a priori, o que vou fazer agora? A pessoa no qual nós estamos conversando, atendo, é justamente um homem que dele nasceram 3 religiões, 3 povos, 3 famílias da terra. Um é o judaísmo, o primeiro dela. Depois o islamismo, o segundo, e depois o cristianismo. Só esse número já confirma o que Deus tinha dito: farei de você uma grande nação. Então, por mais que os céticos, os ateus, os incrédulos, eles possam tentar obstruir e negar esta verdade, eles não podem negar, porque esses são todos filhos deste homem. Um homem que resolveu acreditar em uma voz. Por isso que Jesus falou: a minha palavra é a verdade. E a palavra dela é tudo que está dele, é tudo que está impresso aqui. E de repente, este homem, entre aspas, morando lá na Mesopotâmia, bem sucedido, porque você viu que ele sai com seus bens, tanto de Ur dos Caldeus, e depois prospera ainda em Harã, quando novamente Deus insta com ele e diz: Abraão, eu tenho um lugar para você. O Deus dos céus é um Deus que tem um lugar. E ele disse: eu vou preparar-vos lugar. Antes dele ser assunto aos céus, ele gritou para os seus, a sua igreja, seus discípulos, seus seguidores: eu vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei. Tudo o que está acontecendo, inclusive este episódio em Jerusalém, isso não aconteceu à revelia de Deus.
Deus está conduzindo todo esse processo. Algumas pessoas dizem, mas Deus quis, foi Ele quem fez, Ele desejou esse genocídio, essa carnificina que está acontecendo na terra. Não, a Bíblia diz que Deus não é tentado para o mal, lá em Tiago, e ela ninguém tenta. Mas o que a própria Bíblia diz em Tiago? Você é tentado quando você dá vazão, asas a tudo aquilo, né, que dentro de você, que se chama pecado. Sois tentado quando a concupiscência, o Tiago 1,14 fala. Você dá liberdade para ele, você dá ênfase a ele. Tudo que o inimigo de nossas almas, veja bem, o diabo, ele é poderoso, ele não é poderosíssimo. Poderosíssimo é só o Criador, Deus Pai. Agora ele é poderoso, porque a Bíblia diz que ele faz cair fogo dos céus à terra, o diabo. E presta atenção, você e eu e homem nenhum desses bilhões, 8 bilhões que estão na terra, não pode vencer o diabo, que é poderoso, a não ser que você esteja com aquele que é todo poderoso. E quando você o deixa, como Israel o fez, então ninguém vai querer trazer uma tradução de que Deus permitiu que isso. Não, Deus não quer. Mas acontece o mal. É como eu falo, você fuma maconha, vai acontecer o mal para a sua vida, que aquele que não fuma maconha, embora eles tenham uma filosofia que vale mais você viver 10 anos, 18 anos, 20 anos, como eu vi um drogado falar, do que viver 90 anos e você não fumar um baseado. É o que ele estava querendo dizer. E ele acha que fumar um baseado, ou tomar todos os tubos de cachaça, de vodka, de uísque na vida, isso faz você um ser que está vivendo excelência nessa terra. É um ledo engano. Mas o diabo, que é mentiroso, ele incute na mente das pessoas que, olha, eu tenho o melhor para você. Vocês se lembram que lá em Mateus 4, ele chegou para o próprio Deus encarnado, que é Deus Filho, que é Jesus, e falou para ele, eu vou dar pão para você agora. Mas o que Jesus falou para ele? Eu não vivo de pão, eu vivo de toda palavra que sai da boca do meu Pai. E a palavra é essa daqui, gente. Agora você prefere o livro do Allan Kardec, você prefere o livro dos hindus, você prefere o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você prefere o Alcorão, você prefere outros livros que não esse. Só que os outros não é a verdade. Ele pode ter texto, pode ter coisas extraídas dessa verdade para enganar aqueles que são incautos. Mas esse livro que já foi perseguido, e você que está convidado a entrar aí no santo Google e pesquisar a perseguição que em todos os tempos este livro sofreu. E como eu gosto de dizer, é o livro mais impresso no planeta Terra, esse livro. Se ele não fosse inspirado, como a Bíblia diz, Paulo diz, Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente, divino é Deus, é divinamente inspirado. Os outros não é, os outros é ideia e imaginação de uns, que eu me perdoe a indelicadeza, de uns malucos aí que eles acharam liderança porque enganaram pessoas e criaram suas cartilhas aí de como pertencer à organização que eles criaram. Agora, o moço aqui, o primeiro crente, o primeiro judeu, o primeiro hebreu, que chama-se Abraão, que é o pai da fé,
que ele creu e obedeceu. Eu converso com muita gente que diz que crê em Deus. Aí eu pergunto, e aí? O que muda na sua vida? Por quê? Porque ele tem alguma... Está vendo? Eu tenho tatuado aqui, fé que eu tenho em Deus, eu tenho um crucifixo, eu tenho um terço, eu tenho... Eu falo, você não... A Bíblia você não olha, você tenta se livrar dos dramas e tragédias da sua vida, como Israel está tentando lá com o exército, com as armas, com o poder que ele tem. Só que a minha Bíblia diz em Coríntios que a nossa arma não é carnal, quer dizer, não é desta terra, ela é poderosa em Deus, em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele ouviu, ele partiu. E o Hebreus, no capítulo 11, verso 8, sem saber para onde ele ia. Não é uma coisa de doido? Ele foi, ele acreditou naquela voz. Certamente ele está lá em Ur, falou, Sara, estou ouvindo uma voz aqui, e eu nunca ouvi essa voz. E eu estou pressentindo, eu estou acreditando, eu estou crendo que esta é a voz de Deus. E ela falou, que bom. E o que ele mandou? Ele mandou a gente se arrancar daqui, fugir daqui, sair desse lugar. Assim como ele mandou você sair do mundo. Ele falou, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E como ele escreve lá no Apocalipse 18:4, ele diz, sai dela, povo meu. E quando fala lá, é a iniquidade, é o pecado que infelizmente lá está falando da religião dominante, que lá no Apocalipse é a Babilônia. Babilônia na Bíblia é confusão, é uma religião como os caras que tem religião lá e joga bomba, ainda grita que Allah é grande. Eles estão crendo nisso e causando dor, mas eles não têm esse livro aqui. Eles têm o livro daqueles que eles seguem, e eles seguem o Maomé. E eles vão fazer essa tragédia que eles dão. Mas por que eles conseguiram fazer também essa tragédia? Como muitas pessoas, até dentro do nosso círculo, eu estou acreditando que estou falando com alguém nessa circunstância, agora que resolveu, como graças a Deus uma pessoa que já saiu de nós há muito tempo, mas eu descobri ela nesse veículo que você está me ouvindo, e mandei algumas mensagens de domingo, e mandei uma bênção sacerdotal, que está lá em Números. O Senhor te abençoe e te guarde, e Ele tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto e te dê a paz. E a pessoa me volta agora e falou, pastor, aconteceu muitas coisas, mas eu não esqueço das suas palavras. Isso é uma pessoa que já está longe de nós há muitos anos, mais de uma década longe de nós. Eu não esqueci de uma palavra. Ore por mim. E eu já não tratei mais com ela. E eu, pela postagem, eu percebi que ela está sofrendo. Assim como Israel está sofrendo. Mas por que Israel está sofrendo? Porque você, em sã consciência, você acha que Deus gosta de uma festa rave? Pensa, raciocine comigo, Ele é santo 3 vezes. O que acontece no batidão? O que acontece aí nessas festas que eles fazem aí, nesses bailes funk? O que acontece? Estava acontecendo em Israel. Uma das marchas da LGBTQI+, a mais forte é lá, na terra de Deus, não é aqui só no Brasil, não. E nós exportamos isto
que neste livro aqui, está lá no capítulo 18 de Levítico, é abominação para Deus, está em Romanos capítulo 1 também. Você pode defender, tá? Nós temos lá na praça dos, entre aspas, 3 poderes. Para mim tem 3 poderes, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela praça de 3 poderes não é não. E eles têm lá, já falei para vocês, vou repetir, tem um projeto aqui para o pai poder casar com a filha. E não é de deputados cristãos, não. De irmão poder casar com o irmão. Agora eu pergunto para você, Deus está dentro de um lugar onde, mas Deus então tem que convencer as pessoas a não aprovar. Pois é, a mulher já falou aí, antes de sair, primeira-ministra, que ela é a favor do aborto. As drogas aí já foi liberada para aqueles que estão doentinhos. E logo vai ser para aqueles que gostam de um baseado. Então pode, é poucas gramas, não é esse negócio todo. Olha, o pecado, sabe qual é a ordem do Senhor? A ordem do Senhor é que quando Israel entrasse lá em Canaã, você que está contra os judeus porque eles estão se defendendo, isso foi Deus que criou o planeta Terra. Ele falou, quando você entrar lá, você pode ler o capítulo 4, 5, 6, 7, 8 de Deuteronômio. Deus fala através de Moisés para entrar lá e exterminar uma nação, 7 nações que estavam ocupando lá. Mas por que Deus então vai fazer isso? Agora eu vou dizer para você, porque quando Deus chamou esse homem, está aqui no capítulo 15 desse livro, Deus falou que Abraão, com a descendência dele, ia ser levado para o Egito e ia ficar 400 anos lá. Depois Deus com mão forte, isso aí você conhece, tem películas aí de Hollywood, de muitas empresas aí fazendo películas, filmes e tantas outras, falando desta verdade. Aí Deus diz assim, depois de 400 anos eu vou te trazer para aqui é lá Jerusalém, lá em Jerusalém, Deus falou, eu vou trazer você para cá. Daí tem um texto lá no capítulo 15, verso 16 de Gênesis, porque a ira minha ainda não está completa com o povo que estava morando lá. Sabe por que aconteceu em Israel agora? A ira de Deus se voltou contra eles e eles tiveram este agravo, essa violência toda. Porque com Deus é assim, ou você obedece ou então não tem nada com ele. Foi Jesus que quando estava aqui disse assim, quem comigo não ajunta, ele espalha. Com Deus não tem meio termo, gente. Aí ele diz assim, depois de 400 anos eu vou te trazer para esta terra. Abraão foi levado por Deus, saindo lá do Iraque, que é a Mesopotâmia, e indo para Harã, atravessando por Harã, e depois vindo aqui para Canaã. Quem mandou ele? Deus. E Deus prometeu para ele, esse lugar aqui é teu. Não adianta você lutar contra Deus. Não adianta. Mas as pessoas acham que pode. Por quê? Porque ele tem armamento, tem bombas, tem tecnologia destruidora. Agora você vai lutar contra Deus? Sabe o que Jó vai dizer no capítulo 9, verso 4 do livro dele? Quem vai medir força com Deus e vai ter paz? Não foi eu que escrevi o livro de Jó. Esses caras estão medindo força com Deus, até Israel, quando eles acham que pode viver a vida que lhe agrada, vivendo contrário a esse santo livro. E Deus não vai tolerar os seus caprichos, porque você é bonitinho para ele. E Abraão vai então obedecer a Deus. E Deus vai dizer que isso tudo ia acontecer na vida dele.
E ele vai dizer, porque vou ler esse texto na íntegra para você, capítulo 15, verso de número 16. A quarta geração de Abraão tornará para aqui é o que? Jerusalém, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, dos cananeus, aquelas 7 nações que estavam ali. Deus prescreve, assim como ele disse, eu voltarei, agora Jesus, no nosso tempo, nessa dispensação chamada de graça, ele diz, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Isso chama-se graça. Esse tempo aqui de 400 anos, Deus ia estender a misericórdia dele para os cananeus por 400 anos, para ver se ele é dele. E se você olhar, o nosso planeta é uma estrela que está no espaço sideral, juntamente com as bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de estrelas que Deus fez. E ele conhece cada uma delas, chamando pelo nome. Esse Deus Todo-Poderoso. E foi ele que falou, olha, se eu tenho uma casa para alugar, e eu tenho, como já aconteceu, eu tenho um inquilino que ele não está vivendo bem na minha casa. Sabe o que eu fiz? Eu arranquei o cara de lá. A terra é de Deus, os caras estavam lá. Dá para você caminhar comigo nesse pensamento, nesse raciocínio? Eu tenho uma casa, como aconteceu, um apartamento, e a pessoa não estava vivendo bem lá. E veio reclamação para mim. Então eu fui pedir a casa, eu quero que você saia. E se não saísse amigavelmente, ia sair litigiosamente, como acontece. Deus deu para ele um prazo de 400 anos. E eu li para você no capítulo 13. Mas eles não quiseram aproveitar. Quando você não quer aproveitar essa oportunidade que Deus está dando para você e para todos nós aqui, então eu lamento por você. Eu só posso dizer que você é tolo. Porque Deus está dizendo para você, olha, está vindo aí o mal e você tem que se proteger. Você vê que lá toca a sirene quando vem os mísseis e vem os foguetes. Toca a sirene, você tem 1 minuto para você procurar um bunker e se esconder. Não vai se esconder não, fica lá, seu tonto. É assim que o homem está fazendo, 400 anos Deus dando misericórdia. Agora com Jesus, 2000 anos desde que Jesus foi embora, ele ampliou 5 vezes mais, 4, 8, 12, 16, 20, 5 vezes mais o tempo que ele deu para os cananeus, que eram os que moravam lá. Que ele disse, não, isso aqui é nosso, mas foi Deus que tirou. Não é deles, a terra é de Deus. Ele diz, meu é os céus, a terra e toda a sua plenitude, lá no Salmo 24. Agora você quer se apropriar e pegar como você faz, né, com o uso capião. Está abandonado, não sei o que tem. Deus não abandonou a terra, não. O homem é que expulsou Deus da terra. Porque quando Deus fez a terra, a Bíblia diz que toda tarde, sabe que hora é? 5 horas e pouco da tarde, 4 horas e pouco, ele, naquele hemisfério, ele vinha para conversar com o homem. Está lá no Gênesis 3. Mas o homem, o que diz? No versículo 8 do capítulo 3, fugiu de Deus. É o que o mundo está fazendo, fugindo de Deus. E Deus, no verso 9, ainda vai perguntar, Adão, onde você está? Ele diz, eu estou pelado. E ele falou, por quê? Jesus já sabia de tudo, mas vai falar por quê? Porventura você comeu aquilo que eu falei, não coma? Deus não quer que você se envolva com o pecado. Agora o cara quer fumar um baseado, o cara quer dar uns picos na veia, o cara quer cheirar uma mesa toda, 1 quilo de cocaína, e ele quer ter a saúde que eu tenho com 80 anos. Ele vai se arrebentar todo.
Não tem como. O cara quer tomar 30 Coca-Cola por dia e comer 200 Mac por dia. Esse cara vai ter saúde? Não, vai apodrecer tudo dentro dele. Mas se ele observar o que esse livro fala, da dieta, de como você deve, inclusive fazendo jejum, que é um horror para os crentes, não é mesmo? Para você dar um descanso para o seu organismo, para ele se recompor ou coisa assim, assim como ele fala do tempo que a terra no 7º ano, no 7º dia tem que descansar a terra, no 7º ano tem que descansar a terra, no tempo do jubileu, que é 50 anos, a terra tem que descansar 1 ano. Aí eles vão perguntar, mas como vai descansar 1 ano? O que nós vamos comer? Deus fala, no 6º ano eu vou dar uma colheita para 3 anos para vocês. Agora você não acredita, né? Por que as pessoas ficam na miséria? Porque eu e minha mulher que está aqui vivemos a miséria. A gente sabe que é miséria. Você saber que você não tem dinheiro para comprar um saquinho de lixo, eu e minha mulher. Aqui. E hoje a gente compra um caminhão de saco de lixo. Mas por quê? Porque um dia nós, como cantamos aqui, nós nos esvaziamos de nós e nos enchemos de Deus. E a Bíblia diz que Ele abre as janelas dos céus, mas só que Ele te prova. É o texto, é o tema de hoje. E agora, o que eu vou fazer? E qual é agora? É o verso de número 10. Havia fome naquela terra. Que triste. Abraão fez tudo o que Deus falou para ele fazer. Mas quando ele chega lá, tem fome. Será que Abraão não fez como eu e você? É isso que o senhor me enganou. O senhor mentiu para mim. Porque o Senhor, quando você vai ler aqui, o verso de número 2, eu farei de ti uma grande nação. Ele não viu isso aqui. E que mais? Eu vou te abençoar. Ele também não viu quando chegou em Canaã. Eu vou engrandecer o teu nome. Também não viu. Você vai ser uma bênção. Ele não viu, não se viu como uma bênção. Eu abençoarei quem te abençoar. E você sabe que quando tem fome, ele veio com algum patrimônio de lá de Arã. Ele veio com algum patrimônio de Ur dos Caldeus. Aí as pessoas colocam o quê? O olho gordo naquilo que você tem. E de repente ele fala: o que aconteceu? Como que eu estou agora? Isso daí diz respeito a mim e a você, nas adversidades da vida. Porque a Bíblia diz que Deus não é tentado para o mal, mas Ele prova aqueles que lhe são queridos, eu e você. Que quando você estiver vivendo momentos como esse, que a fome, aonde? No seu casamento, na sua saúde, no seu lar e família, no seu trabalho. A maioria dos 8 bilhões que estão vivendo na Terra, estão vivendo nesse estado de fome. Você não vê que agora está a imprensa dizendo que milhares vão morrer de inanição. Inanição é falta de comida, é fome. Está o mundo dizendo que vai mandar comida, esse negócio todo. E tem as implicações para fazer chegar comida aonde se tem fome. Na África, nas tribos da África, é a mesma coisa. As juntas de missões mandam comida, mas não chega onde tem fome. Assim como alguns políticos ficam com raiva de mim, mas eu viajei a alguns lugares e vi o dinheiro que sai de Brasília, que é para colocar nas mãos dos miseráveis da terra, como as missões que nós fizemos aqui no Brasil. Os miseráveis não recebem nada, mas de repente o governador, o prefeito, o político, o vereador, ele pega essas rendas todas e diz: não, é para levar para o meu povo. Mas o povo dele
que nem o povo, tem bastante tentáculos e não chega aos miseráveis da terra. Eles vão morrer de inanição. E o que fazer quando estamos nesse estado? Eu me lembro que numa das nossas missões, uma moça que aceitava, uma jovenzinha bonita, que aceitava um empresário rico de Fortaleza, que trazia lá 10, 20 reais para ela, naquele sertão miserável que eu estive, e abusava dela, e dava lá uma cesta básica e deixava lá um dinheirinho para ela. Ela falou: pastor, o que eu vou fazer se eu mandar ele embora? Eu falei para ela: filha, eu não sei o que você vai fazer, porque as coisas de Deus você pega pela fé. Paulo diz em Coríntios 5:7 que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Você viu que eu disse que Hebreus 11:8 diz que Abraão saiu sem saber. Com Deus é assim, você crê nele e você começa a andar pela fé. A maioria das pessoas que estão como Israel na igreja estão andando pelas vistas e não pela fé. Porque quando você anda pela fé, se você tiver a prova, a Bíblia diz que ele dará com a prova o escape. Está lá em Coríntios 10:13. Não te dará uma prova maior que você pode suportar. E ele diz: antes com a prova também trará o escape. Porque Deus conhece a história. Você viu que eu li para vocês aqui no capítulo 13, que Deus falou que Abraão ia com a geração deles lá para o Egito, ficaria 400 anos, e de fato passou os 400 anos. Deus tirou ele com mão forte do Egito e caminhou no deserto por 40 anos, e de repente eles entram em Canaã e eles estão lá, mas não é para fazer festa rave, não é para fazer marcha de gay, é para adorar a Deus como Abraão fazia. Abraão chega em Siquém, ele monta o altar, pega um dos seus cordeiros e glorifica a Deus, como nós estamos fazendo na noite desse dia, nesse lugar. E você é convidado a fazer parte, não necessariamente na nossa igreja, mas numa igreja honrada que certamente tem perto da sua casa. Para você viver a vida em Deus, que quando tiver necessidade de coisa, fome na terra, nesses momentos todos da vida que se vive, nesses expedientes todos que nós temos, Ele não vai deixar você à deriva. Ele vai mostrar para você o que fazer. E Abraão agora tem que sair de Canaã e ir para o Egito. E lá no Egito, que está uma miséria lá no Egito. Por quê? Porque um dia foi uma potência mundial. Mas o que eles fizeram? Eles achavam que o Deus Faraó é que trouxe aquela riqueza toda para eles. Mas chegou um judeu chamado José e se tornou governante daquilo, para cumprir o que Jesus falou para Abraão no capítulo 13 que eu falei para você, e eles irem para lá. Essa é a história, não é o que faz aí não entrar lá, mas não para fazer o que eles estão fazendo. Aquilo é um lugar que Deus elegeu de todo o planeta Terra. Deus poderia eleger Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, qualquer outro, e fazer ele nas melhores condições do que a Terra, inclusive. Que a Terra não se compara a planeta nenhum do espaço sideral, com seus trilhões de estrelas e luzes e tudo, e planetas que tem. Viu? Não se compara. Porque Deus, como eu falei numa das mensagens antigas, Deus queria ampliar o lugar dos céus aqui na terra. E Ele queria que eu e você vivesse aqui na terra como vivem os anjos, querubins, os arcanjos. O sonho de Deus é fazer o que com filhos terrestres, eu e você, semelhante a Ele, como a princípio Ele fez.
quando o pecado não tem domínio. É possível fazer isso? Ora, Hebreus 4,17 diz que Jesus, como homem, toda dor, sofrimento, tristeza, fome, alegria, entendeu? Tudo que você sente, ele sentiu. E ele muito mais ainda, porque ele não tinha pecado. Porque ele diz, como homem, ele não tinha pecado, não teve pecado. Então é possível. Mas por que Jesus não teve pecado? Porque ele era um com o Pai. E João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Se você ele para mim, por que eu não fumo, não bebo? Eu falei, porque Deus quer que a minha mente esteja aclarada para eu glorificar o nome dele quando eu vejo uma montanha, água, mar, um passarinho, uma flor. Ele quer, e você passa todo travado, você nem vê que está tropicando nessas belezas que Deus criou. Mas quem é que entorpeceu ele, anestesiou ele? O pecado. Então não pode viver lá fora sem pecado, a não ser que você tenha esse Deus que eu falei para você, que ele é todo poderoso, no começo da nossa mensagem. Então o diabo tem poder? Ele tem poder com aqueles que são o quê? Que são do lado dele. Agora com a gente, sabe o que Jesus falou para os primeiros crentes que foram os apóstolos? Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpião, quer dizer, o diabo com toda a corja de demônios dele. Como eu falei ontem para umas autoridades, eu sei expulsar demônio, eu sou pastor, mas tem demônio que eu tiro de outro jeito, como tirei ontem. Peraí. Como falei para aqueles tranqueiros que ficavam fumando droga na frente da igreja, fazendo algazarra. Tirei ele de lá. E não foi dizendo que Jesus ama eles, não. Falando que eles são trouxa. Você que pega um tubo de vodka, de uísque, de cachaça, e você faz como eu fiz, e minha mulher está aqui, todo dia um tubo daquele ia embora. E eu chegava 4 horas da manhã para derrubar com o carro a casa e invadir a casa porque estava travado. Eu achava que era o cara. E essa mulher sofrendo, está aqui, ó. E as filhas dela sofrendo também. Como você faz sofrer sua mulher, seus filhos, e elas têm que ser submissas a você porque você não, vai praticar o feminicídio ou coisa dessa natureza. O que fazer? Estou com fome. Ah, é? Mas a sua fome foi proveniente de quê? Eles estão com fome lá na Ucrânia. Eles estão com fome no Haiti. Eles estão com fome lá em Israel. Não muito em Israel, mas eles estão com fome lá na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Mas a fome é oriunda daquilo que eles provocou. Quando você está com fome, porque você obedeceu a palavra de Deus. Abraão, aqui no verso 10, estava com fome e Deus providenciou a saída. Ele vai para o Egito e quando você lê esse texto, ele sai no capítulo 13, só para você ter uma ideia. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha e Ló com ele. Era Abraão muito, ele não era rico, ele era um homem muito rico. O que Deus fez daquilo? O que eu vou fazer agora? Deus fez um milagre. É isso que Deus quer fazer na sua vida, cara. Agora, quando você está tendo fome, é porque você não quis obedecer a palavra de Deus, como estão os palestinos lá, porque inventou uma outra palavra, acreditou numa outra palavra, como fez os israelitas, porque pegou a palavra e deixou ela ser atravessada na liturgia e cerimônia e nos cultos que eles estão fazendo. Você há de convir comigo. Você acha que Deus, o Espírito Santo de Deus que está aqui e quer ir aí também, você acha que ele vai estar num batidão, num pancadão, num baile funk, num forró? Você acha que ele vai estar numa festa rave? Ah, me poupe, cara. Ali é outro espírito.
É o espírito que eu falei para o meu neto do roqueiro, que estava lá na minha televisão que ele colocou. E quando eu vi lá 91 milhões de pessoas curtindo, eu falei para ele, pois eu ponho a mensagem que eu vou pregar agora, eu ponho no YouTube, é 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, talvez nem você que está ouvindo. Aí eu perguntei para ele, e como é que eles estão? Eles estão todos mamados, chapados. E você vê que eles estão possuídos. E aquela multidão, aqui tem uma pessoa, duas pessoas, lá tem uma multidão. E elas com roupas sumárias, estão no ombro dos, entre aspas, namorados. E estão muito malucas. Entendeu? Eu falei para eles, está vendo, meu neto? Olha aí. Como é que Deus vê isso tudo? É o que estava acontecendo em Israel. Agora, quando Deus vem e traz a fome, eles mereceram a fome porque eles provocaram Deus. Existe fome e fome. A fome de Abraão é porque ele obedeceu a Deus e Deus então ia mostrar um caminho de riqueza dentro da fome. E eu e minha mulher não somos ricos, mas nós estávamos famintos pelo pecado que não ela, mas eu produzia e espalhava para minha família, para minhas filhas. Ainda ontem falei para umas autoridades, falei, está vendo? Como essa só estava a Élica comigo, eu tenho 7, todas elas abençoadas. Mas a que preço veio essa bênção? Para você ouvir a palavra de Deus. Agora, quando eu estava usurpando, usufruindo, desfrutando, e estava fazendo as coisas erradas no funcionalismo público do qual eu me aposentei, então Deus não podia me abençoar, tinha fome em casa. A fome, ela é um produto ou da obediência ou da desobediência. Agora Deus fala com você, venha para o lado de cá. O que você fala? Ah, não, como eu pensei. Falei, Deus, como é que eu vou viver do meu salário com uma mulher e 7 filhas? Esse salário miserável do funcionalismo público e funcionário pequeno. Como que eu vou viver? Pois é. Ele abriu um caminho onde não havia caminho. Isso é só próprio de Deus. Ele traz uma saída onde não há saída. João diz lá no capítulo 4, no verso 18 da sua primeira epístola, que não há medo em Deus, não há medo. Naqueles que estão em Deus não há medo. Não há o espírito de medo não provém de Deus. Apocalipse 22, 15 diz que fora ficarão os medrosos. Quem são medrosos? Aqueles que não querem entrar para esse time, para essa família, para essa organização, que é a única organização que Deus tem no mundo, a sua igreja. A igreja que está fixada, alicerçada e presa a este livro aqui. Não há dogmas e liturgias e cerimônias criadas por homens. E aí então ele vai ter como teve com Abraão. E você não tem medo, como Abraão não teve medo quando ele falou, Sara, eu estou ouvindo uma voz, eu sei que essa voz é de Deus. Você sabe que essa voz que está saindo agora, indo através dessa ferramenta, viu? Até você é a voz de Deus. E você vai dizer, e tomara que você diga como eu, porque quando eu ouvia quase 40 anos atrás, eu disse, Senhor, eu não tenho forças para obedecer, para receber isso. E Ele trouxe a força, porque tudo que é do bom vem de Deus. Para você enveredar por esse caminho agora que esse livro fala, é a verdade. Porque é a palavra de Deus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você não tem andado por caminho, você tem andado por trechos aí da sua vida. E se engana beijando
um crucifixo, rezando um terço, acendendo uma vela, batendo na parede, usando um pé de cabra e dizendo que se dá sorte e pregando coisa na parede, que até os crentes mandam você pregar na parede. Mas não vai nessa. Põe uma fitinha aqui, que essa fitinha tá. Eu fui para Israel, trouxe presente para as pessoas, mas quando alguém doente pediu água do Rio Jordão, eu falei, não dou. Ela falou, por quê? Porque está envenenada. Eles trazem água do Rio Jordão e diz que está abençoada. Eu falei a verdade, está envenenada essa água. Se pôr aí na sua perna, vai cair seu pé. E minha mulher está aqui de prova. Mas eles vêm com aquele misticismo, não. Lá em Israel, você traz o azeite de lá, você traz a água de lá, você traz um pedaço de madeira lá, que ele diz que é da cruz. Caramba, hein? Haja madeira, de 2000 anos atrás ainda tem madeira lá, da cruz e não sei o que tem. E as pessoas preferem acreditar. Mas eu digo para você, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você, como é que o senhor me prova tudo isso, pastor? Eu estou te falando isso porque é o que está aqui. Está lá no capítulo 16, 31 de Atos. Paulo falou para o centurião, para o cara que estava prendendo ele: creia no Senhor Jesus Cristo. Ele creu. Se você for para o céu, vai encontrar o carcereiro lá na glória. Você vai encontrar esse Abraão que creu.